Queridos irmãos, dia de hoje, este momento, vos trago este assunto. A crise está chegando. A crise está chegando. É importante que isso esteja patente, principalmente à vista do povo de Deus, que é para se preparar. O livro Eventos Finais, exatamente no capítulo 1, a última crise da Terra, nos informa que o tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Diz aqui, grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo. Os acontecimentos finais serão rápidos. A crise está chegando rapidamente e muitos de nós estamos relaxados, olhando até tanta coisa está acontecendo. O mais triste é quando vozes como essas aparecem para alertar o povo de Deus e os outros dizem, deixa passar isso, não é nada, nós estamos a acompanhar tudo. Sabe o que está a acontecer? Essas vozes que vêm por aí, chamando atenção às pessoas para se distraírem das atenções que são dadas, são as vozes que chamam as pessoas para as festas. Como Jesus disse, naqueles dias será como os dias de Noé. Muitos estarão bebendo, comendo, distraídos enquanto os acontecimentos estão a decorrer. E ajudado exatamente por essas pessoas que chamam as pessoas a se distraírem. Queridos, diz aqui, o tempo de angústia há de aumentar até o fim. Está muito próximo, não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. Diz aqui, o tempo de angústia, angústia qual nunca houve, desde que houve nação, está precisamente sobre nós. Somos semelhantes virgens adormecidas. Queridos, o que está a acontecer? O que está a acontecer mesmo? Queridos irmãos, diz aqui, vou ler aqui, diz um alerta para todos, diz aqui, ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente para este tempo. Vigias, ergam as vozes, este é o conselho de Deus. Vigias, não pare, continue a dar as vozes. Por mais que hajam vozes de desânimo, pessoas não digam nada, os outros não possam se manifestar, os outros não possam dar força, que continua a fazer, você continua a fazer. Você foi colocado como atalaia, como vigia. O que eu estou a trazer, queridos irmãos, acaba de ser noticiado exatamente ontem, dia 12 de agosto, sobre um documento do dia 1 de agosto que recebemos a partir do governo, do nosso governo, que chama a atenção à reforma obrigatória, desligamento obrigatório a todos os funcionários com idade de desligamento. E esse desligamento tem um prazo, assim que já foi divulgado, tem um prazo de 10 dias para apresentar os seus documentos, tudo aquilo que é legal. Que em caso de negligenciar, urgentemente, dentro de 5 dias, depois disso, é cortado os seus salários. Queridos, os acontecimentos finais serão rápidos. E esse desligamento é compulsivo, obrigatório. Ninguém vai ficar de fora, desde que tenha idade para o desligamento. E nós acompanhamos, com muita tristeza, a notícia a passar pela televisão. Acompanhamos isso. E para os outros, vê isso como se fosse algo normal. E nós vemos aqui comunicando já há bastante tempo, no ano 2020, comunicamos, no ano 2019, 2020, comunicamos isso, que haverá uma redução da massa salarial. É o mesmo que se fala exatamente nesta notícia. Tem que se reduzir a massa salarial. E eu comuniquei um dos vídeos aqui a dar alerta sobre a nova tabela única
que emocionou muitas pessoas. As pessoas ficaram, todas elas, alegres a contar que a vida vai melhorar. Eu comuniquei, a vida nunca vai melhorar. Não demorou tanto. Dentro de 2 meses, 3 meses, tudo arreou para baixo. Mas as pessoas preferem ainda insistir. Ainda preferem insistir e não querer dar ouvidos. Querido, está ali. A reforma compulsiva, tal como eu comuniquei no ano 2020, que a crise está chegando, a haver uma redução forte da massa salarial dos funcionários e agentes do Estado, que nessa redução, em cada 3 que são tirados da instituição, apenas 1 que poder substituir. O que está a acontecer? Uma redução. A crise está chegando. Nós já estamos a entrar na última crise da Terra e os acontecimentos finais serão rápidos. Nós deixamos de testemunhar isso. As coisas estão cada vez muito mais rápidas. Para onde é que nós vamos? Perceba, como funcionários, temos acompanhado muitas pessoas que, quando chega a vez para serem desligados, uma maçada, uma tentativa que procuram aplicar no sentido de não ficar de fora. Porque querem continuar ainda a trabalhar. Irmãos queridos, e quanto mais assim que forem desligados forçosamente, decepção, desânimo e no final as pessoas, todas aquelas consequências. Imagine, quantas famílias nossas estão fora sem emprego? Quantas juventude? O mesmo que está a suportar a casa agora está a ser despedido. O que é que nos espera? Está incluso lá também a redução da população mundial no mundo. Está incluso lá. Sobretudo, irmãos, é tempo mesmo. Não resta muito tempo. Nós estamos aqui na agenda de 2020 e 2030. Dentro desses 10 anos, muita coisa tem que acontecer. E uma delas é exatamente essa. Redução da população mundial. Está a acontecer aos nossos olhos. É tempo, irmãos. Tal como aparece aqui no conselho do livro Eventos Finais. Está aqui no conselho do livro Eventos Finais. Que nós precisamos de ficar atentos ao que está a acontecer e nos prepararmos. Devemos ficar a acompanhar os eventos finais, o que está a acontecer aqui no mundo. E sempre colocar o povo de Deus atentos nisso, para que ninguém fique de fora. Essa é a mensagem para você. Estamos agora num momento tempestuoso. Não é tempo de murmurar, não é tempo de falar mal de Deus, é tempo de se fortalecer em oração e se preparar, porque este é o tempo de preparação do povo de Deus para se encontrar com o seu Criador. Queridos irmãos, desde já, fique atento exatamente nesses documentos aqui, nessa informação e notícia que confirma isso. Todos os funcionários e agentes do Estado que já atingiram entre 60 e 65 anos de idade devem ir à reforma obrigatória. A ordem é do Ministério da Economia e Finanças, que deu um prazo de 10 dias, a partir de 1 de agosto, para que os visados apresentassem os documentos para a fixação da pensão. É através deste ofício número 87, de 1 de agosto de 2024, que o Ministério da Economia e Finanças ordena a aposentação obrigatória de todos os funcionários e agentes do Estado que já atingiram entre 60 e 65 anos de idade. Para o cumprimento desta ordem, o Ministério da Economia e Finanças recomenda o seguinte: exarar o despacho de desligamento do serviço no prazo de 10 dias, a contar da data da recepção do ofício. O funcionário ou agente do Estado abrangido pela aposentação obrigatória deverá, no prazo de 15 dias, apresentar ao setor responsável pela gestão de recursos humanos. Após a apresentação destes requisitos e concluído o processo, os funcionários e agentes do Estado passarão a receber a sua pensão no Instituto Nacional de Previdência Social. O funcionário abrangido deixará de receber remuneração pelo exercício do trabalho ou funções, passando a receber durante 6 meses prorrogáveis até 1 ano o subsídio pessoal, aguardando a aposentação junto do Instituto Nacional de Previdência Social.
E este valor corresponde ao salário líquido que o funcionário ou agente recebia à data do seu desligamento. O Pluro da Economia e Finanças avisa que a falta de entrega destes documentos poderá culminar na suspensão do subsídio do pessoal desligado, aguardando aposentação. O gestor de recursos humanos de cada setor é o responsável por conduzir o processo de aposentação obrigatória e remetê-lo ao Instituto Nacional de Previdência Social até 30 dias, fim dos quais deverá apresentar comprovativo de envio e respectiva relação à Direção Nacional de Contabilidade Pública. O gestor de recursos humanos que não cumprir a remessa dos processos ao Instituto Nacional de Previdência Social deverá incorrer no procedimento disciplinar nos termos previstos no Estado Geral dos Funcionários e Agentes do Estado.